Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada de um artista se reinventando. Jimin do BTS nos convidou para entrar no mundo particular dele com seus dois primeiros álbuns solo. E olha, é mais do que só música, é uma história inteira sobre quebrar e se reconstruir. Vamos desvendar juntos como essa evolução aconteceu. Pois é, essa pergunta é o que move tudo, né? Por trás dos palcos gigantes, do fenômeno global, existe uma jornada muito, mas muito pessoal, cheia de dúvidas e de descobertas. É exatamente essa história que a gente vai acompanhar de perto agora. Mas para a gente entender de verdade a arte solo do Jimin, a gente precisa dar um passinho para trás. Ele passou anos fazendo parte de um coletivo, um grupo super poderoso. O que será que acontece quando essa voz, que antes era parte de um coro, decide cantar sozinha? Pensa só, quase uma década inteira dedicada a um projeto em grupo. E de repente, uma pausa. Aquele ritmo frenético para, e o serviço militar está logo ali na esquina. Esse ato não foi só um descanso, não, foi o espaço que ele precisava para uma pergunta surgir na cabeça dele. E agora? Era a hora, o momento perfeito para explorar quem ele era por conta própria. E olha, o primeiro capítulo dessa jornada solo não foi uma celebração não, foi uma confrontação. Corajosa, super honesta e, acima de tudo, muito necessária. Lançado em 2023, o álbum Face é basicamente um diário sonoro da pandemia. Com o Jimin coescrevendo todas as músicas, ele não se esconde de nada. Pelo contrário, ele entrega tudo: os conflitos internos, a solidão, a busca por uma liberdade que parecia tão distante. Logo de cara, na primeira música, Face Off, o recado é bem claro. Não é para esperar tristeza, sabe? É para sentir a exaustão e a raiva que ficaram guardadas por muito tempo. O som é pesado, quase industrial, recriando aquela sensação de sorrir por fora enquanto por dentro tá tudo desmoronando. É uma audição desconfortável e a intenção é exatamente essa. Essa ideia resume perfeitamente a essência do álbum. É um ato de desafio e de autoaceitação. É como se o Jimin estivesse falando: cansei de tentar agradar todo mundo. Essa honestidade brutal é o verdadeiro ponto de partida da jornada solo dele. E aí a gente chega no grande sucesso do álbum, Like Crazy. Na primeira ouvida, com aquela batida synth-pop super contagiante, parece uma música de festa, né? Mas se a gente prestar atenção na letra, a história é bem diferente. É sobre uma fuga desesperada da realidade. A própria letra entrega tudo. Não é sobre euforia. É sobre usar as luzes, a festa, a ilusão, para não ter que encarar a solidão de frente. É a solidão disfarçada de celebração. Depois de toda essa angústia, o álbum chega no seu clímax com Set Me Free Part 2. E, gente, essa música é um evento. O coral grandioso, a batida épica, soa menos como uma canção e mais como um ritual de libertação. Um verdadeiro renascimento. Mas a liberdade que ele grita aqui não é física, é psicológica. É o ato de se libertar daquelas correntes que a gente não vê. As expectativas do público, a culpa, a busca sem fim pela perfeição e talvez a mais pesada de todas, o medo de falhar longe da segurança do grupo. Ok, depois de mergulhar tão fundo em si mesmo com o Face, o próximo passo foi olhar para fora. Jimin começou a construir pontes, conectando essa nova voz, agora super autêntica, com o mundo todo. E o início de 2023 foi uma loucura. Em janeiro, uma colaboração histórica com o ícone Taeyang. Em março, seu debut solo. E em maio, a voz dele na trilha de um blockbuster de Hollywood. Ele não estava só se apresentando para o mundo, ele estava conquistando seu espaço. E nenhuma dessas parcerias foi por acaso, viu? Cada uma teve um propósito muito claro. Vibe foi um gesto de respeito, uma ponte entre duas gerações gigantes do K-pop. Já Angel.1 foi sobre alcance, sobre levar a sua voz emotiva direto para o coração da cultura pop global. E toda essa honestidade, toda essa estratégia e, claro, todo esse talento levaram a um feito simplesmente histórico. Like Crazy não só fez sucesso, ela chegou ao topo da parada de música mais importante do planeta. Gente, isso é gigante. Foi a primeira vez na história que um solista da Coreia do Sul alcançou o topo da Billboard Hot 100. É muito mais que um recorde. Foi a prova de que a história pessoal dele, tão cheia de vulnerabilidade, tinha um apelo universal. Se Face foi o confronto direto com a dor, o seu segundo álbum, Muse, é o que acontece depois que a tempestade passa. É a busca pela luz, pela inspiração, pela musa. Lançado em 2024, enquanto ele já estava no serviço militar,
Muse é a continuação direta da história. É o som da reconstrução. Aqui, o foco sai da dor interna e se volta para fora, para a inspiração que ele encontra no afeto e nas conexões com as outras pessoas. E cada música mostra um passo nessa reconstrução, sabe? Rebirth soa como um despertar gentil. Em Esmeralda Garden, ele revisita um antigo símbolo de dor do universo BTS, só que agora com leveza, mostrando que a ferida cicatrizou. Slow Dance celebra o calor do afeto e Closer Than Biz é uma promessa, uma verdadeira carta de amor para os fãs. Então fica bem claro que a gente não está falando de dois álbuns separados, né? Face e Muse são, na verdade, duas metades de um mesmo retrato, o registro completo de uma jornada de autodescoberta. Face foi o espelho quebrado, o confronto com a própria imagem e aquela pergunta, quem sou eu? Muse é a resposta. É o processo de juntar os cacos, encontrando a cola no afeto e na inspiração que vem dos outros. Um é a quebra necessária, o outro é a bela reconstrução. No fim das contas, é isso que essa jornada toda representa. Face e Muse são muito mais do que música. São a documentação de um artista se despindo de todas as camadas para encontrar sua essência e, a partir daí, criar algo totalmente novo e verdadeiro. E isso, claro, nos deixa com a pergunta final. Depois de se quebrar e se reconstruir na nossa frente, qual será a próxima história que a arte de Jaemin vai nos contar? A única certeza que a gente tem é que vamos estar aqui, esperando para ouvir.